Giovanni Cacheta, de Belo Horizonte, que fará a palestra A Procura de Deus, Imanência e Transcendência. Uma salva de palmas. Bom dia, queridos amigos. É uma satisfação estar novamente com vocês para podermos compartilhar dos ensinamentos de Ubaldi. A tarefa que ficou sob minha responsabilidade, troca, é um capítulo dos mais interessantes dentro de um livro de grande significação, que é Deus e o Universo. Pode trocar o slide. Esse capítulo, na verdade, é um convite antes de mais nada. Esse convite nos chama a sairmos à procura de Deus. Olha que coisa interessante. Caminhemos juntos à procura de Deus. Não será essa ou esse o significado da nossa vida? Não será essa a motivação de estarmos todos aqui hoje? Não será essa a motivação de lermos a obra de Ubaldi e de buscarmos conhecimento e instrução? Esse convite fala na nossa alma. Esse convite tem um significado profundo para todos nós. E não só para aqueles que estão aqui, mas para todas as criaturas. Troca. Ubaldi, inclusive, troca o slide. Ubaldi, inclusive, busca aprofundar o sentido desse convite, dizendo de maneira muito objetiva que essa procura ou esse encontro... Mas, Giovanni, é procura ou é encontro? Deixa eu explicar uma coisa. No relativo onde nós nos encontramos, tudo se dá por aproximação, de uma forma progressiva, de uma forma evolutiva. Assim que a gente verdadeiramente sai à procura, nós já temos um nível de encontro. E na medida em que buscamos mais, encontramos mais. Então, na verdade, não é um processo de procura que termina com o encontro. Não, é um processo de procura e encontro. A procura alimenta o encontro e o encontro estimula a procura. Então, Ubaldi traz o significado desse processo, ou desse binômio de procura e encontro com Deus. Ele diz que é um despertar e sentir que Deus está ao nosso lado, está dentro de nós. É a nossa vida, a vida de tudo. Um despertar para o sentir, um processo de sensibilização que nos leva a sentir que Deus está ao nosso lado, que está dentro de nós, que é a nossa vida, a vida de tudo. É um descobrir a própria imortalidade, o divino que está em nós e com ele aprender a viver eternamente. É compreender que somos filhos de Deus, imensamente amados por ele. O que mais a gente precisa da vida do que isso? O que mais a gente quer da vida do que isso? Que tesouro mais valioso pode existir além desse? Que pérola será mais perfeita, mais valiosa do que essa? Que tesouro pode ser mais valioso do que esse? O que nós estamos dispostos a dar para obter isso? Esse despertar, essa descoberta é o que desloca o eixo do ser. É esse procurar encontrar na linha desse despertamento para a presença de Deus em nós que desloca o nosso eixo. E aqui cabe uma pergunta. Se desloca o nosso eixo, onde é que o nosso eixo se encontra neste momento?
Por eixo, entendemos aquilo que nos traz um sentido de existir, aquilo que nos traz um sentido de identidade, de ser. Onde é que está o nosso eixo hoje? Hein? Onde que está? No espelho, naquela figura que a gente vê quando olha no espelho. É ali que está o nosso eixo hoje. Onde que está o nosso eixo hoje? Na carteira de identidade, naquele nome, naquele RG que a gente vê na carteira de identidade. O nosso eixo hoje se encontra na personalidade humana. Sim, é nessa figura que a gente gosta tanto de arrumar no espelho, cujo fiozinho de cabelo branco nos traz tanta contrariedade. É essa figura que a gente tanto preza, cujo nome a gente tanto defende. Basta um pequenino arranhão a essa figura para que toda a nossa felicidade vá por água abaixo. É aí onde está o nosso eixo. O nosso eixo está firmemente apoiado nesta figura humana que nós tanto alisamos, defendemos, engordamos, prezamos. É aí que está o nosso eixo. Quando saímos à procura de Deus, o processo procura-encontro desloca esse eixo dessa figurinha do espelho e leva ele para o universo. Expande, irradia, amplia, unifica, transcende. Esse é o fenômeno. É disso que o Baldi está falando. E esse deslocar do ser é um deslocar do individual, do separatista, do egocêntrico para o universal, para o inclusivo, para o unitário. E é, sobretudo, um deslocamento do exterior para o interior. É uma viagem para dentro. Puxa, Giovanni, como é que uma coisa se irradia e se expande numa viagem interior, numa viagem para dentro? Troca o slide. É porque Deus é potência interior e cria a partir da sua própria substância. E daqui derivam os conceitos de imanência e transcendência. Vamos tentar chegar nessa questão de uma forma rápida, mesmo porque o nosso tempo hoje é muito curto. Meus amigos, do que pão é feito? De trigo, ok? Então a gente costuma dizer que o trigo está no pão, porque pão é feito de trigo. Eu poderia dizer que imanência é a presença do trigo no pão. Mas o trigo se limita à sua presença no pão? Não, o trigo é além do pão. Transcendência. Vamos trabalhar um pouquinho mais? Troca o slide. Do que a onda do mar é feita? Hein? Do que a onda do mar é feita? A onda do mar é feita de mar. O mar está na onda, imanência. Mas o mar se limita à onda? Para ser mar tem que ter onda? Tem mar que não tem onda. Transcendência. Meus amigos, quando a gente afirma que Deus cria a partir da sua própria substância, é porque nós não podemos pensar em nada além de Deus nessa criação, porque essa coisa além de Deus seria algo a disputar com Deus, o próprio ser. Então Deus não seria mais Deus. Nós teríamos Deus e essa outra coisa que ele pegou para nos criar. Não tem sentido. Não tem sentido. O mar está na onda, assim como Deus está
em nós. A onda está para o mar, assim como nós estamos para Deus. O mar está na onda como sua substância constituinte e também como sua força criadora e mantenedora. E Deus está em nós, como nossa substância constituinte e como nossa força criadora e mantenedora. Compreendido isso, o ser entende então que não tem nada para buscar fora. Que a única realidade é a realidade interior. Compreendido isso, o ser vence a separatividade. E ao invés de sair aí fora como um louco, fazendo pesquisas, ele se volta para dentro. E num sentido de interiorização e de unidade, vive esse deslocamento de eixo a que o Balde se refere. O que é a evolução, se não um processo de constante e progressivo ganho em termos de interiorização e de unificação? O que foi o processo oposto à involução? Um processo de fragmentação e exteriorização ou materialização. Nós somos em Deus como a onda é no mar. Nós existimos, nos movemos em Deus como a onda existe e se move no mar. A propósito, é bom que a gente compreenda que aquela linda figura que a gente vê no espelho, aquele belíssimo nome que a gente vê na carteira de identidade e que a gente gostaria de ver também estampado na nossa porta, de preferência com a letrinha doutor na frente, ok? Sabe aquele nome e aquela fotinha lá no Facebook, que a gente fica louquinho para ganhar um like, e quando não tem o like, o dia está perdido? Sabe? Essa coisa que é o eixo nosso hoje, não existe. Isso é, na melhor das hipóteses, uma ilusão, fruto de um processo de contração da consciência a que o nosso querido Eduardo se referiu minutos atrás. Essa coisa não tem existência por si. Não há vida nisso. Não há substância nisso. Esse troço ao qual nós estamos tão agarrados, e se fosse só agarrado, estava bom. A gente é perdidamente apaixonado por essa figurinha do espelho, por esse nomezinho da porta, por essa fotinha do Facebook. Esse eu separatista, ele, além de não ter vida em si, não ter substância em si, ele não é a expressão da nossa identidade. Porque a nossa identidade só se expressa de maneira unitária. Mas, Giovanni, como é que fica o rapaz lá do espelho, o nome na porta? Uai, Giovanni, estragou tudo, pô. Estou gastando uma fortuna num tratamento para autoestima. E eu venho cá e escuto isso de você? Vamos embora daqui. Eu posso responder essa pergunta assim. O dia que você descobriu que isso aqui é apenas uma camisa, e não é você, o que aconteceu com a camisa? Continuou no armário. Ora no armário,
ora sendo usado. Mudou alguma coisa? Mudou a sua compreensão. Mudou seu entendimento. Agora a camisa não é parte mais do seu eixo quando você diz eu. Porque para quem compreendeu que a camisa não faz parte da sua identidade, quando ele diz eu, ele não inclui mais a camisa, né? A camisa fica lá no cabide, né? Ou dentro da máquina de lavar. Ou sendo usada. Vamos combinar isso? É a mesma coisa que acontece com a figura do espelho. É a mesma coisa que acontece com a nossa humanidade. Nós superamos essa humanidade. Nós transcendemos essa humanidade em função de um sentido de existir, em função de um sentido de ser, de identidade, que não é mais separatista, que não é mais centrado em si mesmo, mas que se irradia e se encontra no tudo. É disso que o Paulo está falando. Troca o slide. O conhecimento de Deus é mais um deixar... Alguém falou meu nome? Não, né? O conhecimento de Deus é mais um deixar-se levar do que uma laboriosa pesquisa. Quanto tempo falta? Obrigado. Essa advertência é feita por Ubaldi, não no livro Deus e o Universo. Essa é uma citação que nós estamos trazendo aqui da Ascese Mística. Todas as demais são de Deus e o Universo. Mas nós estamos trazendo essa citação da Ascese Mística porque ela é muito importante. Vamos meditar um pouquinho sobre isso. O conhecimento de Deus é mais um deixar-se levar do que uma laboriosa pesquisa. Essa advertência faz muito sentido no contexto do que nós estamos falando, porque ela nos leva a uma compreensão mais ampla do significado de transcender a nossa personalidade, transcender ao individualismo, transcender a separatividade. Troca o slide. A separatividade nos leva a conceber tudo fora de nós e nos torna medida e centro de todas as coisas. Então, essa louca ilusão me faz conceber a mim como centro e medida de tudo. E a primeira coisa que eu faço é, cá estou eu e lá está o universo. Cá estou eu e lá está Deus, para o qual eu me encaminho. Olha que loucura a separatividade nos impõe. De partida, ela estabelece uma relação sujeito-objeto que é impensável, inadmissível, inconcebível no universo uno. Como é que eu posso sair à procura de algo fora de mim, quando o que eu busco está em mim como minha essência? Não tem sentido. Segundo, estamos à procura de um Deus criado à nossa imagem e semelhança. Quando nos agarramos a essa paixão louca pelo cara do espelho, pelo nome na porta, essa loucura, esse desatino, nos faz conceber um Deus à nossa imagem e semelhança. E o que é pior? Um Deus pronto a nos servir e a defender essa imagem, esse nome, essa individualidade. E aí nós passamos a praticar o me dê para que eu
creia. É assim que funciona. Faz o milagre para eu me dar bem, para que eu creia. Traz o inquilino para o meu barraco que me paga bem, não me dá problema, para que eu creia. Traz o marido que eu estou buscando, para que eu creia. Traz o emprego que eu estou buscando, para que eu creia. E assim, entre um e outro culto à prosperidade, nós vamos buscando esse Deus que vai nos livrar, inclusive, desse irritante cabelo branco. É assim que funciona. Me dê para que eu creia. E a relação que se estabelece é uma relação de troca, que busca essencialmente o benefício individual. É o mesmo Deus para o qual a gente ora quando diz: Pai, minha mãe está doente, hospital tal, quarto 423. E o do 421, que se exploda. Cada filho reza para a própria mãe. Fala sério. Fala sério. Não há nas nossas palavras um único sentido de unidade. Não há nas nossas palavras em oração um único sentido de entrega, de reconhecimento. Não. É me dá, me dá, me dá, me dá, porque eu tenho que me dar bem. O caminho que nos leva a Deus não é um caminho de busca de Deus, desse Deus aí, mas de abandono da separatividade. Então, verdadeiramente, ninguém sai à procura de Deus. A gente abandona a separatividade. E ao abandonarmos a separatividade, nós temos por consequência o encontro com Deus. E é por isso que esse binômio procura-encontro não se dá em ciclos estanques. Só procura e depois o triunfal encontro. Não. Ele se dá progressivamente. Procura e encontro são dois lados de uma mesma moeda, que a gente vê se realizar ao longo da evolução. Além do que, essa laboriosa procura cansa. Né? Tem uma via rápida, gente. Tem um caminho que vai direto. Uma pessoa que não sabe onde é que fica a Capelinha do Chumbo, ela tem duas opções. Ou sai por aí feito doido, procurando onde é que é a Capelinha do Chumbo, ou então ela vai lá na rodoviária e compra uma passagem para a Capelinha do Chumbo. Tem um ônibus. Ela entra no ônibus, deita e dorme. A hora que ela acordar, chegou. Via rápida. Via indolor. Via eficiente. No processo da procura de Deus, a gente perde muito tempo escutando palestra de Giovanni, seminário, lendo livro, passando noite acordado, comparando. O que é que o fulano falou, o que é que o Beltrano falou, o que é que o ciclano falou, compara tudo. Aí entra numa planilha do Excel, coloca lá 50 autores, cada autor é uma coluna daquela planilha. Aí vai lá e começa os assuntos, né? Meu Deus do céu, que canseira, que fatiga. Santo Agostinho, muito me fatiguei procurando-te fora de mim, quando tu habitas em mim. Qual que é a via rápida? Que nos dispensa de tanta fadiga, de tanto esforço, de tanto trabalho, e que nos conduz de forma segura, direta, para onde verdadeiramente nos interessa chegar. Troca o slide. É o amor. Essa é a via rápida. Essa é a proposta do Cristo. O Cristo nos traz esse caminho. E antes que a gente possa
entender o caminho proposto pelo Cristo e entender o que significa o caminho do amor, nós precisamos combinar uma coisa aqui. Tá? O Cristo usa a palavra amor. Mas o amor que ele se refere não tem nada a ver com gostar. Tá? Não tem nada a ver com emoções. Não tem nada a ver com afetividade. Não tem nada a ver com prazer. Não tem nada a ver com sexualidade. Melhor seria talvez que ele tivesse usado uma outra palavra. Mas se ele usasse uma outra palavra, talvez seria mais difícil ainda. O Balde faz essa reflexão. Meus amigos, amor, tal como Cristo ensinou, exemplificou e viveu. Amor, tal como Cristo nos apresenta, como a via rápida do nosso encontro com Deus, é uma energia que se irradia e se expande ao mesmo tempo em que ela agrega e unifica. Não tem nada a ver com gostar, com sentimento, com emoção. Não. Amor é uma energia de irradiação, de unificação, de expansão, que faz com que a gente quebre a casca dessa figurinha no espelho e passe a ver a vida e perceber a existência além dessa casquinha. Isso é amor. No nível humano, amor é uma coisa que brota da razão, inspirada pelos planos superiores. Ao passo que gostar brota dos nossos instintos inferiores. Gostar brota do intestino, porque gostar é a busca de encontrar a si mesmo no outro, nas situações. Gostar é expressão de egoísmo. A gente só gosta do que acha certo. Porque ao achar certo, eu assumo uma verdade individual, separatista, egocêntrica. E com essa verdade individual, eu busco a sua comprovação. E quando encontro, digo, gostei. Camisa preta, sou galo doido, gostei. Cristo não nos pediu para gostar dos nossos inimigos. Isso seria ridículo. Ele nos pediu para amar os nossos inimigos. O Cristo não deu expressões de gostar, de prazer, de culto à identidade. Pelo contrário, ele deu provas de unidade, de amor. É possível a gente amar quem a gente não gosta? Claro que é. Tanto quanto é possível amar quem a gente gosta. Porque amor brota da razão. Amor é ação. Amor é postura íntima. Amor é atitude. Amor não tem nada a ver com emoção. Tanto é verdade que a ação do amor muitas vezes se dá contrária aos nossos sentimentos, contrária às nossas emoções, contrária às nossas preferências. Então vamos parar de bobagem. Não precisa gostar de inimigo, não. Ficar abraçado com o inimigo, fazendo churrasco para inimigo, dando beijinho em inimigo. Isso é ridículo. Evangelho nenhum nunca propôs isso para ninguém. Isso seria algo doentio, para falar pouco. Amor não é ficar de beijinho e abracinho. Amor é esse sentido de unidade, onde eu quebro a casca da figurinha do espelho e vejo no meu semelhante um igual. E com ele me unifico, porque eu passo a perceber que eu e ele somos expressões da mesma coisa. Eu e ele somos ondas do mesmo mar. E passo a me conduzir na vida
confiando no mar, contando com o mar, entregue ao mar, submisso ao mar. Aí eu comecei a movimentar amor na minha vida. O amor mantém una, mantém compacta toda a criação, tal como se o amor fosse a argamassa do edifício universal. João, na sua primeira carta, tem uma frase extraordinária. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. E o Cristo, ao refletir sobre isso, ao tentar nos expressar o sentido de unidade, sentido de superação da separatividade, ele disse: eu e o Pai somos um. Meus amigos, as ideias que a gente colocou aqui, nós precisaríamos aí bem de algumas horas para poder examiná-las com um pouco mais de profundidade. Isso aqui, dentro do tempo, foi uma introdução, digamos assim, uma apresentação do conceito. Mas nós podemos voltar a isso, fazendo dos nossos estudos não caminho para acumular propriedade intelectual, mas fazendo os nossos estudos caminho de transição, de superação da nossa separatividade. Tudo que nos levar a ser menos apaixonado por aquela fotinha nossa no Facebook e puder nos levar a ver no outro o semelhante, é esse caminho a que o Baldi se refere aqui. Que a paz esteja com vocês. Até uma próxima. Obrigado. IBS, Instituto Brasileiro de Benemerência e Integração do Ser. www.ibis.org